Olá, segundo AFD, segundo BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Estou fazendo o segundo vídeo sobre Froebel. O primeiro ficou um tanto quanto longo, porque eu tive que comentar um pouco sobre o contexto histórico que ele viveu, por que as suas ideias não floresceram, por que não colocou em prática o que ele pensou. E aí eu falei sobre o século XIX, sobre o ano de 1848 e das revoluções que ocorreram por Europa, por toda a Europa, por assim dizer, e a tentativa dos governos centralizadores, a maior parte são governos autoritários, que impediam, que não queriam que houvesse nenhuma revolução e se agarravam ao poder, Então, essa tentativa de uma pedagogia libertadora com a pedagogia de Froebel não deu certo, não se pôs em prática. De forma que nós no Brasil temos pouca coisa dele, conhecemos muito em função dos comentadores, em função da escola nova, do Freinet, da Montessori, do De Crowley, do Dewey. Por isso nós ainda falamos sobre ele, mas ele não pôde colocar em prática a sua ideia. Eu mandei uma apostila, comentei até a página 5 com vocês. Bom, ali na página 5, textos selecionados, a educação familiar é a primeira educação a ser trabalhada, num processo dialético, ou seja, os pais têm que se preocupar com a formação da criança desde cedo, quanto mais cedo melhor, utilizar os jogos, as brincadeiras como uma forma de educar. E ali no tópico a educação, ainda na página 5, eu vou ler uns trechos e vou comentar, No vídeo passado eu só comentei, agora eu vou ler um pouco mais. Nem o homem nem a humanidade, que no homem se exterioriza, constituem uma manifestação já definida e completa, algo fixo e estável, o fim de uma evolução. Então está dizendo que nós não somos um ser pronto, acabado, mas sim um ser que constantemente muda, progride e desenvolve, vive perenemente, disposto sempre a alcançar a perfeição, tendendo para fins que repousam no infinito e no eterno. E você vê que tem uma linguagem religiosa, O exemplo religioso se faz presente na pedagogia do Froebel, mas não é uma religião dogmática, não necessariamente a presença de um Deus. O que é buscar a perfeição? Ele entende que o ser humano não alcançou o máximo que pode alcançar. Para ele, nós estamos em constante evolução em relação a, inclusive, a geração passada, Se eu regredir, eu sempre volto esse exemplo com vocês porque ele é muito forte, Se eu regredir no tempo, eu vou achar racismo, eu vou achar sexismo. Hoje nós temos isso, racismo, temos todo tipo de coisas erradas na sociedade. Então, nós precisamos pensar a maneira de superar essas coisas que nos afetam, que impedem uma convivência mais harmoniosa. E ele vê no ensino prussiano que isso não ocorria. O que era o ensino da Prússia? Quando eu falo ensino prussiano, eu estou me referindo ao ensino na Alemanha. Eu pego a Prússia, que é o estado mais forte. O que era o ensino alemão, a rigor? Era um ensino que visava e reproduzia a ordem vigente. Então não é educar para transformar. Você ensina para a criança reproduzir o que o adulto sabe. Como se eu, adulto, fosse o modelo para a criança seguir. E é uma crítica que o Rousseau faz em 1762 no Emílio. Que nós não somos modelos para as crianças. Eu não sou um modelo perfeito, quero que ela me imite. Quando que é válida essa imitação? Quando a criança não tem noção de nada, não tem noção que tem que ir ao banheiro, não tem noção de certo e errado. Nesse momento você tem que ser dogmático, mostrar um valor, olha, o certo é isso, o certo é aquilo. Você não vai deixar a criança escolher condutas morais, sendo que ela não é moral ainda, ela não é capaz de ser moral. Mas à medida que a criança vai crescendo, é preciso que ela seja educada para transformar, para que ela entenda o que é a moralidade, o que é certo e o que é errado. Eu não sei se eu consigo me explicar aqui para vocês. Ou seja, se você pega um bebê, se você pega uma criança que está começando a aprender a andar, você vai ter que pegar e falar para ela isso é errado, isso não é certo, de modo que ela entenda que aquilo não pode acontecer, que ela não pode morder o coleguinha, que ela não pode fazer X, não pode fazer Y. Mas, à medida que ela for avançar, você não vai querer impor seus valores para ela como se você fosse o modelo perfeito. Pegar um adolescente, por exemplo, ali e falar para o adolescente que o caminho certo é esse, que a religião certa é essa, que a conduta é essa. Porque você espera que esse ser seja construído com autonomia para que ele seja capaz
de decidir o que é que lhe agrada, o que lhe faz bem, claro, desde que sempre não viole esse coletivo. Ali ainda na página 5 ele comenta que cada geração e também o indivíduo deve recorrer, de fato recorre, a todos os estágios sucessivos da humanidade. Ou seja, a nossa história enquanto seres humanos, da onde nós viemos, qual que foi a trajetória de evolução até chegar aqui, a esse homem, essa mulher do século 21, né, para usar o exemplo dele hoje. O que nós passamos até aqui? O que nós consideramos hoje como bom? O que dá para abandonar porque são coisas que já não fazem mais sentido? Então nós olhamos isso não para reproduzir. A ideia da educação não é ficar sempre reproduzindo o que a geração passada fez. Aí vem lá o vô, no meu tempo não tinha isso, no meu tempo o homem era não sei o quê, no meu tempo a mulher fazia aquilo. Então, no seu tempo, meu senhor, só que o tempo seu já passou, o mundo que o senhor viveu já não tem mais nada a ver com o mundo de hoje, certo? Alguns valores permaneceram, mas se você quer manter preconceitos justificados na idade, eu sinto muito, mas tem que abandonar. Ah, no meu tempo usava-se livro de papel, porque o livro de papel te dá aquela sensação X. Bom, isso é com você. Pode ser que eu vou utilizar um livro online e tenho muito melhor aproveitamento do que você com esse seu livro de papel, uma vez que eu não gasto em papel, uma vez que eu tenho várias páginas para consultar, consulto palavra, consulto entre outras coisas. Eu citei o livro para não citar um exemplo mais polêmico, né? Mas e aí várias coisas que no tempo passado modificou em relação ao hoje, e que o fato de ser novo ou de ser velho não é valor. Pode ser que a experiência passada é melhor que a de hoje, pode ser que hoje é melhor do que ontem, pode ser que alguém de 80 é mais infantil que alguém de 15, pode ser que alguém de 15 não sabe nada, de 80 sabe. Então o mundo ele é muito dinâmico, ele não vem mais com uma fórmula traduzida que basta eu repetir o passado que eu vou garantir, que eu vou acertar. Isso Rousseau ele já falava pra gente em 1762 em Emílio, ele já explicava que o mundo já não podia ser traduzido. Cada vez que esse mundo vai transformando, ele vai se tornando cada vez mais intraduzível para gerações passadas. Não tem como o avô falar o que vai ser teu futuro, como que você vai fazer para ser feliz, porque o mundo dele já não é o mundo que nós vivemos. Então se faz necessário você ensinar a criança, nesses primeiros anos, os valores vigentes, aquilo que a coletividade aceita como sendo o valor correto, mas de modo a capacitar que pouco a pouco ela vai se libertando da imposição, ela possa ela mesma entender que valores são bons, né? Ela possa construir um conjunto de valores cada vez melhores em relação ao passado, né? Isso é o que o Frobel está dizendo ali na página Educação, e por isso ele critica a educação alemã. Bom, ele é alguém que, de certa forma, defende também o trabalho manual, né? Aí já é uma coisa bem da época. Para ele, a criança tem que aprender fazendo. Ele queria que a criança ficasse 2 horas trabalhando, não importa a idade. Ajudando a mãe, ajudando os pais, praticando. Por exemplo, ele está numa época das corporações de ofícios na Alemanha ainda. A Revolução Industrial não chegou com força na Alemanha, já falei isso para vocês. Então o filho do sapateiro ia lá junto com o sapateiro, aprendia a função. Ele não era contra esse trabalho, ele era contra um trabalho que fizesse a criança ficar 10, 12 horas, igual a Revolução Inglesa fazia no início, né? Que o Engels vai falar muito bem no livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Mas ele não era contra a criança participar das atividades. Ele incentivava elas a cozinhar, a aprender com a mãe as coisas. E ele fala bem assim para as mães: mães, não xinguem, não briguem com a criança, não sejam ásperas, caso ela venha até você e fale que quer cozinhar. E se você pegar hoje, faça o teste com uma criança pequena aí, 3, 4 anos, está começando a se comunicar de modo mais dinâmico. 2 anos, né? 2 anos já está bastante desenvolvida. Desde quando começa a andar, vá cozinhar para você ver se ela não vai te ajudar. Então o Frobel falava bem assim: não vá brigar, não vá assustar essa criança nas experiências dela. Tenha paciência com essa criança para que ela possa aprender que explorar o mundo é fundamental. E é difícil hoje, né? Imagina você varrendo sua casa apurado,
E aí a criança chega lá com uma pressa fora de série, a criança chega e quer, eu quero ajudar você a varrer, eu quero ajudar você a fazer tal coisa. Para ele é fundamental esse processo, que é brincando, que ela vai aprendendo, que ela vai explorando o mundo, para que ela não seja uma pessoa frágil, com uma constituição física débil. Então é fundamental esses elementos. O restante da obra ali, ele fala da obra Grandes Educadores, é um recorte da educação do homem. Então eu vou deixar para comentar na educação do homem, que é a original dele, ao invés de usar documentadores. Eu fecho aqui então essa primeira obra, coleção Grandes Educadores. Abro para perguntas no Classroom, qualquer dúvida podem perguntar no vídeo aqui também a respeito da ideia dele. Professor, essa ideia de educação esférica eu não entendi. É o termo mais chatinho de compreender, mas vou voltar lá só para você entender do vídeo 1, né? O que significa? Que você não apenas modifica a natureza, você faz parte da natureza, e ao modificar ela, se modifica também, né? É um processo de construção. A esfera, você lembra que não tem aquela analogia da aliança, que a aliança não tem fim, não tem emenda, não sei o quê? É a mesma analogia, só que ele faz para a esfera, né? A esfera ela é mais ampla ainda, a aliança é só nesse sentido, né? No outro sentido ela tem fim. A esfera não tem fim em sentido nenhum, você não acha ponto, você não acha início, não acha fim. Então, homem e natureza, de certa forma, estão interligados, se construindo e se modificando. Como que eu modifico a natureza? Aprendendo sobre ela. Como que eu aprendo qual que é a minha essência, qual que é a minha função, o que que eu sou? Eu só vou aprender sobre mim se eu aprender a relação que eu tenho com o mundo. Essa é a ideia essencial da pedagogia da esfera de Frobel. Tranquilo? Qualquer dúvida, mandem perguntas.